Salve, sofredores! Bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, novamente, com Vitor Jamal, Douglas Fares e Rafael Rocha. Vamos falar um pouquinho da convocação da seleção brasileira? Primeira Bora. convocação do Diniz, né? Vamos ver se o pessoal aprova ou não aprova, se teve renovação, se não teve. A gente vai fazer uma análise aqui nome a nome. Douglas, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando a vocês que é importante que vocês se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, compartilhem, comentem e acionem o sininho. Lembrando também que estamos no TikTok, no Twitter e no Instagram. Isso aí, todas as frentes. Só não vê a gente quem não quer. Rafa, boa noite, papinha. Boa tarde, boa noite, bom dia. Saudações tricolores. Vamos falar do seu técnico aí, técnico do seu time. Vitão, obrigado mais Perfeitamente. uma vez. Boa noite. Boa noite aí, gente. Vamos com tudo. Vamos falar dessa seleção Maravilha. do Diniz aí. Vambora. Eu falo o nome aqui, a gente vai comentando? Pode Pode ser? ser. Então vamos lá. Pode Goleiro. ser. Vamos, a sugestão, vamos por faixa de Posição. goleiros. Posição é isso, Posição, isso. goleiros, Sim, sim, zagueiros. sim. Beleza. Vou falar todos os goleiros, todos os laterais, a gente vai. Isso, sugestão. Goleiros foram três, né? São três goleiros: Alisson do Liverpool, Bento do Atlético e Ederson do Manchester. Novidade é o Bento, né? Não muito porque, pô, fazendo um belo campeonato. Começa aí, Doguinhas, você que está empolgado. Eu acho que talvez seja a única posição que eu concorde com as três convocações. O Bento está no melhor momento, né, que o Everton do Palmeiras. Quem está muito bem também é o do Botafogo, né? O PR Lucas está muito Perry. bem. É. Ia Tá falar muito isso. bem. Cara, mas eu não acho o Alisson isso tudo que o pessoal acha, não, cara. Eu não acho o Alisson um titular absoluto de duas Copas. Eu não vejo ele fazendo aquelas defesas incríveis, imperdíveis. Se ele pegasse aquela bola lá do belga lá no cantinho lá, do De Belga não, do Bruyne. croata, cara. Não, Copa Tá falando da anterior. outra. Ah, tá. Da Copa primeira. anterior. Do De Bruyne, que foi lá no cantinho. Aquilo era defesa incrível, Não, difícil aquela de foi- pegar, de goleiro de seleção. A bola que o Tafarel. cara. Aquela bola ali, só, só ali que ninguém pegava. O goleiro de seleção tinha que pegar aquela bola. Eu não acho esse goleiraço todo que tem que estar em todas as convocações, não. Eu levaria do Botafogo dessa vez e tiraria ele. Concordo com Eu você. dava uma renovada aí, né, nesse caso aí. Ó. Mas não É. compromete, tá? Não compromete, não é nada absurdo, não. Então, e certamente não é o melhor momento dele, né? Então poderia dar a chance aí pro PR. Papinha, Eu fala aí dos concordo com três, tudo que o Douglas Alisson, Bento, falou. Ederson. Acho que o Alisson, apesar de ser um bom goleiro, acho que está na hora de dar uma renovada. Né? Eu acho que o Lucas Perry está fazendo um campeonato incrível, né? Então acho que ele merecia ter uma chance aí, já que a gente está no momento, o início ainda do processo da seleção. Acho que é hora de você testar os jogadores, né? Mas eu acho que o Diniz, conhecendo ele por ele treinar meu time, acho que ele vai de Ederson como titular. É. Vitão, Bom, pensando nos três goleiros da Copa passada, né? Eu manteria dois e tiraria o Alisson. Eu acho que o Alisson já deu a contribuição dele para a seleção. Enfim, e manteria o Ederson e o Everton do Palmeiras. E convocaria, né, mantendo dois goleiros que já participaram de uma Copa do Mundo, né? E convocaria né, o goleiro novo, né, para renovar, enfim, eu levaria o Bento mesmo, que para mim é o melhor goleiro disparado que tem no Brasil aí hoje. Independente de fase, independente de qualquer coisa, para mim o goleiro do Atlético Paranaense é o melhor que tem por aí. fazer um paralelo aqui rapidinho, não vamos nos alongar muito, não. Seleção brasileira pré-olímpica também foi convocada. Vou falar três nomes aqui de goleiros que foram convocados: Gabriel Grando, do Grêmio, vem fazendo um bom campeonato, Matheus Cunha, do Flamengo, e Mikael, do Atlético. Não conheço, deve ser reserva do Bento, né? Você acha que algum desses aí podia estar na O principal Mikael ou tá de bom tamanho? é o goleiro que participou do Sul-Americano Sub-20 e do Mundial Sub-20 com o Brasil. Futuro, bom futuro, então. Já tem um histórico na Goleiro seleção. titular da seleção brasileira de base.
Vocês acham que algum deles aí podia estar na principal? Nossa. Não, Não tá não, justo. Não, não, não. Eu acho que não. foi uma convocação boa. Uma convocação boa da seleção pré-olímpica. São três bons goleiros. Do Ramon Menezes, né? Lembrando que é o Ramon ainda o técnico. Que o Ramon ficou igual de seleção olímpica, depois seleção principal, saiu da principal, mas continua na olímpica. Vamos para os laterais. Danilo, da Juventus, eu já não gosto. Também Wanderson não. do Mônaco, Não. Caio Henrique do Mônaco e Renan Lodge do Olympique. Gosto muito. Vitão, pode começar aí. É o Danilo e quem mais do lateral direito? Wanderson, Wanderson. do Mônaco. Wanderson, ótimo. Ótimo, ótimo lateral. Vão, assim, tá meio que não chegam muitas notícias, né, para ele, aliás, dele aqui no Brasil, né, o jogador do Mônaco. Já surgiu no Grêmio muito bem. Rapidamente a Europa já ficou de olho e levou. Eu acho que é um grande zagueiro, um grande lateral, assim, um lateral muito forte, sabe? Um lateral moderno, um lateral. Me lembra um pouco o Maicon, né? Do, bom, que jogou a seleção brasileira também, Copa do Mundo, enfim. Mais destaque aí na Inter de Milão. Com um pouco mais até de técnica, mas enfim, um zagueiro, um lateral de muita força. O Danilo só se justificaria na seleção brasileira para mim se fosse como zagueiro, como lateral direito, eu acho que não já não é mais, sabe, não faz mais o menor sentido. Então, o Wanderson eu concordo, achei uma boa convocação desse jogador e o Danilo só se fosse para zagueiro. Do lado de lá, o Caio, eu gosto do Caio, né? Já gosto desde a época do Fluminense. Acho que é é um bom teste, assim, sabe? É um bom nome para gente ver como se sai na seleção brasileira. E o Renan Lodge, eu gosto bastante do Renan Lodge. Eu acho que a lateral esquerda foi pensando em renovação, né? Pensando em nomes novos, enfim. A lateral esquerda, eu acho que os dois foram muito bem escolhidos. O Mônaco botou os dois aí, né? O lateral direito e o lateral esquerdo. Agora tem que deixar os caras jogarem, né? Não adianta chamar esses caras e ir de Danilo, que aí, porra, a gente não É, porque consegue ver. também Fabinho, ah, fala. o importante é você, assim, na verdade, você também pensar se teriam outros jogadores melhores, entendeu? Porque às vezes você fala, pô, isso aí eu não acho tão bom, ou não tem nível de seleção. Mas se não tem um melhor do que ele nesse momento, então é esse aí mesmo. É isso aí mesmo, pode ser, né? Eu vou me adiantar, tá? Um spoiler. Eu acho que a gente fica mais uma Copa sem ganhar. Porque é Sim. justamente por isso. A gente não tira o Danilo e não consegue botar ninguém no lugar do Danilo. Então a nossa situação tá complicada A de gente vai talento. botar, cara, tem um menino do América Mineiro, o Arthur, que foi para a Tá na Alemanha. pré-olímpica? Exatamente. Esse menino É. aí, muito provavelmente, eu não sei, porque eu também não consigo adivinhar, né? Prever o futuro, mas esse menino tem tudo para estar na próxima Copa do Mundo, na lateral direita. Depende. Ele é agenciado por quem, Douglas? Pelo Bertolucci? Não, o Bertolucci agencia os maiores, cara. Não tem essa, não, cara. Não vem com esse papo, Só não. vai saber se ele é pelo Bertolucci. Se ele for pelo Bertolucci, essa previsão do Vitor ganha mais chance de acontecer. Que Se não for, maldade, hein? então, Que esquece. maldade. Não, isso foi matéria aí, foi matéria de jornal. Só estou trazendo o que o jornal Isso é uma falou. Não maldade, tem... é maldade mesmo. Então vai, Papinha, fala aí. Eu não quero criar Não, crise com o eu acho Bertolucci, que que ele vai o assistir o Caio nosso Henrique canal e vai trabalhou, querer tirar do ar. o Caio Henrique trabalhou com o Diniz no Fluminense, né? Foi ele que inventou ele na lateral esquerda. Né? Ele se adaptou bem, foi bem, teve uma passagem no Grêmio também, né? É, eu estava prevendo que ele ia convocar o Caio Henrique, né? Eu acho que eu acho que o Renan Lodge ainda vai começar como titular. Eu acho que eu concordo com o Vitor, foi uma boa convocação pensando em renovação. Na lateral direito, concordo com o Vitor falou também. Acho que o Danilo, mesmo ele se tentando, o Diniz vai tentar usar ele como construtor e marcando mais atrás para liberar o pessoal da frente. Mesmo assim, eu não teria ele como lateral direito, não. Eu não convocaria. E o Wanderson é uma boa aposta. Concordo com o Vitor também. É uma boa aposta, acho que tem que ser observado. E vamos ver se aparecem mais nomes, né, nesse ciclo aí, porque eu acho que o Danilo está fazendo hora extra na seleção.
Maravilha, Doguinha. Deixaram alguma coisa? Você como Não, terceiro? deixaram um pouco, assim. O lateral direita, o Wanderson, ele passou rápido pelo Grêmio, né? Mas passou lá muito, muito elogiado. Eu lembro que ele tomou duas sapatadas do Flamengo lá, se irritou, acho que foi expulso. Não jogou bem contra o Flamengo, isso eu lembro. Não jogou bem contra o Flamengo. Eu não acompanhava o Grêmio ano passado. Mas eu lembro que tomou duas sapatadas do Flamengo ano passado, saiu irritadinho, brigou, foi expulso, um negócio desse aí. Mas eu vou fazer um copia e cola, vou fazer um copia e cola da análise de vocês aí quanto a esse Wanderson. Eu lembro disso, Wanderson. O Danilo ninguém aguenta mais, cara. Danilo e Alexandro, era sempre esses dois. Ninguém suporta mais. Eu não sei como é que o cara conseguiu chamar esse cara de novo. Qualquer um servir na lateral direita lá, no lugar do Danilo, até esse garoto da pré-olímpica. Se é para renovar, renova direito. Concordo. Lateral esquerda. Gosto muito dos dois que ele chamou. Gosto também de outros três que talvez também pudesse disputar, talvez estivesse na lista do Diniz. Gosto do Guilherme Arana, do Atlético, que não vive uma grande fase, né? O Atlético está caindo pelas tabelas aí. E O Ayrton machuca muito. Lucas. O Ayrton Lucas fez bons jogos pelo Flamengo, mas oscila demais. E tá caindo também. E também o Alex Telles, que chegou aí para a Copa, também eu acho ele muito bom jogador. Mas assim, eu gosto muito mesmo desse Caio Henrique. Será que ele vai ser banco mesmo Lógico. aí vamos aguardar. Aí da seleção pré-olímpica tem o Arthur, que o Vitor citou aí, que seria o lateral direito com bastante Que em futuro. breve estará na seleção principal. Vai sair do Ramon para o Diniz. Tem Vinícius Tobias, Real Madrid, confesso que não conheço. O Wellington do São Paulo e Abner do Betis. Não Não, conheço. tem também o do Tottenham. Não, É o pré-olímpica, branco. na pré-olímpica. Ah, Hã? pré-olímpica, tá, desculpa. Na Na pré-olímpica, na pré-olímpica, tá, pré-olímpica. desculpa. Na pré-olímpica eu tô com esses zagueiros aí. Zagueiro não, perdão, esses laterais. O Arthur, Vinícius Tobias, o Wellington e o Abner. O Arthur, o Vitor já deu uma prévia aí que futuramente estará na outra lista. O Abner também é É, muito bom, né? Estava até outro dia no Atlético Paranaense. Eu Paranaense. acho um lateral esquerdo muito interessante, muito bom, cara. Muito bom, concordo. Gosto bastante dele. Vamos para zagueiros, então? Vamos. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Ibanes, do Al-Ali. É, Al Al-Ali, Hilal, isso mesmo. Al-Hilal? Ou é Al-Ali? É Al-Ali. não Ó, sei agora, não sei. Eu Ah, acho que pode ser esse aí. Pode ser É esse aí que tu Al-Ali. falou, assim, ó. qualquer coisa, tudo alguma coisa. Marquinhos do PSG, que eu não sei o que que veio desse cara. Eu sei que vocês vão defender. O cara achei ele uma merda. Acho que eu ele também não gosto, joga não. impressionante. Não sei porque que ele Também não joga gosto. tanto tempo, ele é tão prestigiado, cara. Concordo com Inclusive, tem você. uma pesquisa hoje que, numa votação interna, ele vai ser o capitão do PSG. Eu não sei o que que ele Isso. faz, realmente, É. eu não sei. E o Nino do Fluminense, que a gente já Pô, falou em outro pô, vídeo, que não é jogador de seleção. pô. Mas está na seleção, vamos falar dele. Rafa, pode começar. Cara, eu acho de todos esses que você falou aí, né? O Nino, o Ibanes, né? Quem mais você falou? Marquinhos e Marquinhos. Gabriel Magalhães, do Eu acho que o Arsenal. Gabriel Magalhães vale a pena ser observado, né? Não acho que uma aposta para esse ciclo aí vale a pena. Eu acho que o Marquinhos, cara, eu concordo com você. Eu não acho que seja um jogador para ser unanimidade. Não estou falando que ele não deva estar na seleção, mas eu não acho unanimidade. Eu acho que ele falha, ele já tem um histórico de falhar muito em momentos decisivos, né? Falhou na Copa do Mundo, ele sempre falhou tem uns jogos na Champions League que ele entregou a paçoca jogando pelo Paris Saint-Germain, alguns jogos importantes, né? E eu não vejo essa virtuosidade toda nele, não, mas eu acho que ele tem força, ele tem experiência internacional, talvez ele mereça estar no grupo. Com relação ao Nino, o Nino joga bem no Fluminense. Eu sei que o Brasil é um nível abaixo, né, do mercado internacional. Joga bem no Fluminense. No mercado brasileiro, acho que ele está ali no bolo para ser convocado. Né, e tem uma experiência internacional, foi campeão olímpico. Né, então, eu acho que o Diniz está apostando, o Diniz confia muito nele. Então, não vou questionar essa convocação, não. O Ibanes, ele começou muito bem no Fluminense também, né? Ele está praticamente convocando a zaga que lançada pelo Diniz, né? Ele está convocando o time a zaga que ele lançou, né? Começou muito bem no Fluminense, né? Se firmou lá na Roma, né? Então fez um bom papel, tem crescido muito, é bem promissor. Acho que essa escolha dele para a Arábia bem duvidosa. Ele estava sendo cotado para ir para a Premier League, estava num momento total de ascendência na carreira. Então acho que foi um movimento, talvez vai ganhar muito dinheiro, óbvio, mas foi um movimento
que não pode não ser prejudicial pensando na carreira. Financeiramente, óbvio que foi excelente. Eu acho que ele estava Teremos essa discussão mais à frente, literalmente mais à ele frente. estava no radar já para ser convocado, né? O Vitor pode falar melhor sobre isso aí. Ele estava no radar para ser convocado e eu acho que é uma convocação que já veio até um pouco tarde. Eu acho que ele já estava merecendo essa convocação aí. Doguinha, fala aí. Cara, eu acho que o zagueiro do Brasil é muita falta de opção, né? O cara que convoca o Nino naquela lentidão lá, louca, de cágado que ele Ele dele, não é lento não, cara. Ele não é lento porra, não. né, é lento. Não Eu é corro não. mais que ele, cara. Não é Eu com não. 51 anos e Me 90 parece mil lento, mas não é quilos, não. pelo amor de Nem Deus. reclamo disso. Ele joga no meu time, eu posso falar. Eu reclamaria se ele fosse lento. Não é lento. O Cara, Militão machucou, né? Eu não sei se ele o- estaria nisso. certamente Sim, estaria. certamente. Também não é o jogadoraço, na minha opinião, não, mas é experiente, porra, campeão europeu lá, estaria, apesar de eu não ser fã dele, mas certamente estaria. Eu gosto do Marquinhos, não acho que o Marquinhos comprometa, não, tem uma liderança lá entre a molecada. Eu gostei da convocação dele. Foi o único que eu concordei da convocação dele. Mas você para pensar, quem tem de zagueiro no Brasil bom hoje, confiável para a seleção? Tá surgindo lá o do Palmeiras, jogando bem, mas também é novo, se não me engano. Não tem mais. Não tem mais. Vai pensar em quem? Vai pensar no Jeromel? Vai pensar no Fabrício Bruno? Sobra o Nino mesmo, acaba sobrando o Nino. O Botafogo é o argentino, Não, entendeu? tem o Adrielson. Porra, Esse tá pedindo passagem. aonde? É, mas No no ônibus? Botafogo. campeonato. No Botafogo. campeonato. Metrô, ônibus, passagem do ônibus? Deve É. ser. Porra, não dá. Tá, nível brasileiro não dá pra pegar zagueiro, cara. Eu achei muita falta de opção. Eu entendo que ele tá tentando renovar, ele quer renovar, e aí pegou esse cara para fazerem testes, acarinhados, abraçado pelo Marquinhos. Que não dá. O próprio ex-Fluminense aí, até me deu branco o nome dele de novo agora, Ibanes. Ibanez. Ibanes. Pô, aí no início do ano aí entregou os vários jogos lá no campeonato que ele participa lá, o italiano. Pô, não dá, não dá. Fraco. Serão Que testes. isso. Quer jogar muito. É o mundo paralelo do Fluminense. O cara passou do Fluminense, então é rei. É o caso do Nino. O sonho dos tricolores é que o Nino vire o ídolo igual o Thiago Silva, que Não, sempre, não tem a sempre menor, foi não tem a menor horrível. bola. Não tem a menor bola, Thiago cara. Silva sempre foi horrível, na minha opinião. Que isso? Não era para nunca ter para seleção nenhuma. Para de falar isso, cara. Nenhuma, cara, nenhuma. Não, A eu seleção só acho, brasileira. em relação ao Thiago Silva, né, o argumento que o Rafa acabou de usar para falar do Marquinho, que entregou na seleção, entregou não sei aonde, entregou não sei aonde. A gente já viu o Thiago Silva fazendo isso inúmeras Na vezes seleção, não. e sempre foi defendido como zagueiro Monstro. e Na Monstro. capitão, seleção, não. Na enfim. seleção, Só usando, impecável. eu estou só usando o mesmo argumento, Não, na tá? seleção, impecável na seleção. O cara que chora e caga nas calças não tem moral. Não dá, não dá. Vitão, vai pros zagueiros aí, Vitão. Porra, o cara chorão, meu Cara, irmão. é o Moral seguinte, na tem. verdade, essa primeira convocação eu acredito que muita coisa já numa segunda convocação dele, eu acredito que muita coisa já vai mudar, entendeu? A zaga hoje titular da seleção brasileira, para mim, é Militão e Marquinhos, né? O Militão está machucado, infelizmente está machucado e abriu uma vaga, né? Eu gosto muito do Militão, muito. Acho um zagueiro assim excelente. Do Marquinhos idem, acho excelente, né? Aí, Dois Doguinha, zagueiros, esses caras porra, aí. os dois zagueiros muito rápidos, assim, muito inteligentes, com saída de bola, com cobertura, bons no um contra um, entendeu? Enfim, os dois zagueiros muito, assim, não vejo nenhuma outra zaga no mundo, entendeu? Eu tô falando de dupla de zaga que sobre ou que seja tão melhor do que essa aí, sabe? Para mim, se não for a melhor, tá entre as três melhores sem dúvida nenhuma. Gabriel Magalhães, pô, surgiu muito bem aí, cara. Eu acho que é um nome que vale muito a pena a gente ver na seleção, né? Acho muito interessante ser testado, ainda mais nesse caso de renovação,
né? Então eu acho válida a convocação. O Ibanes, eu já gosto pra cacete do Ibanes desde a época do Fluminense. Na época do Fluminense, se eu não me engano, não sei se foi com o Diniz, eu acho que foi com o Abel. Foi o primeiro treinador dele do Fluminense, acho que foi o Abel. Botava ele para jogar às vezes na cabeça de área, né, como volante, às vezes como zagueiro. Se eu não me engano, jogou até como lateral no Fluminense, para você ver a versatilidade do jogador, né? Eu acho também uma convocação válida. Esse movimento para a Arábia, cara, eu não sei, eu não tomar decisão com o dinheiro dos outros é muito fácil, Exatamente. entendeu? Para mim, eu fico fora disso aí, entendeu? Cada um sabe de si, da sua vida. Esportivamente, a gente não sabe o que o Sauditão vai virar aí nos próximos anos, entendeu? Enfim, então, cada um sabe da sua vida. Eu acho um zagueiro muito interessante, válido também de você ver, né, de você botar para jogar e poder analisar com mais calma na seleção brasileira. E, cara, o Nino, eu acho que não está nem na seleção do Campeonato Brasileiro, cara. Então, eu acho que uma convocação que não faz o menor sentido para a seleção principal do Brasil. Certo. Quer falar? Vou falar aqui rapidinho o nome dos zagueiros da pré-olímpica, ver se alguém tem algum comentário. Tem o Vitão, do Internacional, confesso que não acompanho. Lucas Halter, do Goiás. Robert Zenan, do Zenit. E Morato, do Robert Benfica. Renan. Perdão. Robert Renan, do Zenit, perfeito. E Morato, do Benfica. Algum comentário aí, Vitão? Algum Pô, deles vai ser igual a Arthur? o Morato do Benfica, porra, desde a época do São Paulo, esse moleque na base do São Paulo é um absurdo, um zagueiro canhoto, como o Robert Renan, né? Enfim, eu acho que esses dois zagueiros, né? Os quatro são bons zagueiros, mas eu acho que principalmente esses dois aí, o Robert Renan e o que era do Corinthians, né? E o Morata, eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho para esses dois. Eu torço para esses caras estarem logo na principal. A gente tem que ter uma mudança grande, cara. Senão fica difícil. Eu sei que não é de uma hora para outra, mas tem que acontecer. Meio campo. Vamos lá, Rafa. Tenha o seu delírio. André é o primeiro nome. André do Fluminense. Bruno Guimarães do Newcastle. Casimiro do Manchester. Joelinton do Newcastle também, né? E o Rafael Veiga do Palmeiras. O Rafael Veiga é a novidade, né? E o É. André também. O André já O estava André convocado, também. né? Já estava Oi? convocado. Ele foi convocado na última. O André? Já tem, acho que tem duas convocações já. Então tá. Então vou botar aí o Mas Rafael pelo, Veiga pelo como. Ramon ou pelo Tite? O André foi pelo Ramon. Então não foi, então não conta. Então foi café com Então leite. não tá tão convocado assim, né? O técnico da seleção, que é técnico dele no Fluminense, o André e o Rafael Veiga aí, que também é o melhor jogador do Palmeiras, né? Enfim, já organiza ali o meio de campo, fazendo gol, enfim, dando passe, é um cara importante para essa campanha do Palmeiras há 3 anos. Então são os dois nomes novos aí, fortes, que jogam no futebol brasileiro. O resto já é velho conhecido. Quer começar, Vitão? Cara, posso começar, cara. O Diniz, né? Enfim, eu acho que é normal, né? Apesar de eu, no geral, assim, achar que a convocação dele não foi muito boa, né? No sentido de você tá iniciando um novo ciclo, independente se ele vai ficar ou não, entendeu? Tá iniciando um novo ciclo, entendeu? Eu acho que ele tenha ou teria a obrigação de, sabe, pensar nessa renovação, sabe? Poderia, no meu modo de ver, ele poderia ter feito essa renovação de uma forma melhor. Mas acho que essa é só a primeira convocação. Eu acho que tem uma tendência aí fazendo, entendeu? Então, vamos aguardar. Cara, então ele está com uma tendência que é normal de chamar jogadores que ele já conhece, né? No caso do André, no caso do Veiga, são jogadores que ele já treinou, O Lodge também. entendeu? Então, é Também. normal que ele, que Bruno ele, Guimarães. sabe, na primeira convocação que ele chame, entendeu?
Eu, particularmente, o Veiga, eu acho que só tá porque o Paquetá teve esse problema aí, enfim, e não e acabou sendo. Ele já estava na lista, né? O Diniz não falou Importado. quem é que ele chamou para o lugar do Paquetá, mas Uhum. eu acho que esse jogador é o Veiga, entendeu? Porque mais ou menos, né? Não muito por característica, mais ou menos se assemelha ali pela posição, pelo local do campo, enfim, que joga, enfim. Então eu acho que esse jogador, o Veiga, acho que está na seleção pela ausência do Paquetá. O André, cara, eu acho um grande jogador, um jogador altamente convocável, entendeu? É um jogador que a gente tem que ver na seleção mesmo, um jogador novo, com potencial aí do caralho. Bruno Guimarães, né, tem feito, pelo menos a temporada passada foi muito bem lá na Inglaterra, entendeu? Então também é válido. O Casemiro, cara, pensando em renovação, eu acho o Casemiro um jogador assim, cara, assim, excelente, entendeu, cara? Eu acho o Casemiro fora de série. Mas se você começar a pensar em alguma coisa de renovação, de novos nomes, eu nesse princípio, entendeu? O que o Casemiro pode fazer, a gente já sabe, entendeu? O que ele pode render, o que o Casemiro joga, entendeu? Todo mundo já está careca de saber. Entendeu? Então, eu nesse início, talvez, ainda mais aproveitando os adversários, Bolívia e Peru, entendeu? Eu talvez já começasse. Entendo o Casemiro, né, que ele está querendo botar um experiente em cada setor do campo, né? Eu ia E falar também isso, ele é tá batendo. bacana que se faça isso, entendeu? Mas é isso. E a minha ausência, assim, que é uma coisa, o cara que eu senti muita falta nessa convocação e tá na pré-olímpica, meio que como cala-boca, é o João Gomes, cara. Eu acho que esse é um jogador que, porra, tá crescendo de uma forma absurda, entendeu? Fisicamente entrega o que eu acho que nenhum desses outros aí pode entregar. E para mim foi a ausência sentida. Os outros, cara, todos eles, até o Joeliton aí que o Douglas discorda, eu acho que todos eles são extremamente convocáveis assim. O Casimiro deve ser esse ponto de experiência aí para ajudar os que estão chegando, né? Como se O falou, tem Casemiro um em joga cada demais, né, posição. cara? O Não, Casemiro joga joga muito, demais. joga muito, joga muito. Mas assim, para um novo ciclo, para o outro, tem que começar a ter uma troca, ele vai ser o cara Mas que vai eu acho que o ficar. Casemiro tem, eu acho que o Casemiro tem idade para chegar na Tem próxima 31 Copa, não anos. tem? 31 anos. Vai chegar com Ah, 31 então, o trinta e três. anos. Chega Casemiro bem, chega o bem. Casemiro é um cara, porra, né? Vai chegar com 33 na próxima Copa. Sem Questionar, eu já tô até comentário. arrependido de ter questionado o Casemiro, eu já tô até arrependido. 33 Não, idade boa, né? eu entendi o que você quis dizer, da renovação, mas o Casimiro vai ficar. Vão chegar outros, mas ele não vai ser tirado. Até porque ele tem Sim, categoria para sim. jogar, ainda tem futebol para jogar. Não, ele joga Doguinha, demais, cara. Assim, eu já fui muito otimista com a seleção brasileira, principalmente em 2018, aquela Copa lá da Rússia, né? Eu tinha certeza que eu ia ser campeão. Eu não tinha nenhuma dúvida disso. Eu podia apostar um dinheiro grande ali que o Brasil ia ganhar aquela Copa. Eu vi aquela derrota amarga lá para a Bélgica. E a convocação atual, ele está levando, se você parar para ver, ele está levando uma pessoa experiente para cada setor. Um goleiro experiente, lateral experiente, pelo menos na direita, né? Um meio-campo experiente, o Casemiro. Na zaga, o Marquinhos. E na frente, o Neymar. A gente está falando de meio de campo ainda, né? Não estamos falando de ataque. Eu quero falar muito do ataque depois. calma, Meio-campo, vamos no meio. o meio-campo. Tem jogador aí, assim, o Joelinton. Cara, eu não vejo esse cara para jogar em seleção brasileira. É igual o tal do Ibañez e do Gabriel Magalhães. Não tem nada de seleção brasileira nesses caras. Bruno Guimarães, gosto muito desse cara. Não fez um bom último jogo contra a Croácia lá, né? Que a gente foi eliminado. Não entrou bem, mas entrou bem nos jogos anteriores. Gosto muito dele. Casemiro, não precisa nem falar, né? Casemiro e mais 10, né? A seleção que ele convocou aí. Casemiro e Ótimo. mais 10. André, obviamente, que merece ser testado. Apesar da marra, né?
de tricolor que ele tem, que se acha melhor que todo mundo. Falou isso lá no Fla-Flu. Enfim, o Veiga merece uma chance já há muito tempo. Tem sido convocado, mas quando entra 10, 15 minutos, não dá tempo de mostrar muita coisa. É o que o Vitor falou. Também acho que ele foi por causa da burrada lá do Paquetá, que tá com o batom na cueca. Não tem jeito ali, a coisa tá feia mesmo. Apostas feitas na Baixada Fluminense, né? Pô, Várias casadas. contas abertas juntas, né? No Pô, mesmo dia, cara, postando limite. Enfim, é muito batom na cueca, muito, não é pouco não. não vale a pena falar É, disso, não. é muito batom na cueca. Então, assim, ele só tá mesmo porque o Paquetá não foi cortado em cima da hora. Aí eu vou falar um pouco do ataque agora. O Antony foi convocado. Não, calma, calma, Não, mas calma, espera aí. Rafa. É porque eu quero comparar com o caso do Paquetá. Enquanto Então vai. o Paquetá tá sendo investigado por causa de apostas supostamente irregulares, o Antony está sendo também investigado por agressão a uma mulher lá. Mas, Enfim, não, a gravidade é igual, mas a segunda, até pior, na verdade, a da mulher é até pior, mas na segunda, fere a integridade do jogo, né? Então você não pode. A O organização esportiva Paquetá. não pode perdoar essas coisas. então, aí eu acho que o Antony também tinha que ser encostado, tá? Mas aí Mas são vamos questões falar no éticas, ataque, né? depois do Outra Rafael eu te questão falo no mesmo. ataque. É. Fala aí, Fapinha do meio. Cara, eu achei uma boa convocação. Achei que concordo com tudo que você foi falado aí. Eu acho que o André realmente está dos que jogam no Brasil, eu acho que é o que merece mais aí, né? E até em relação aos outros cabeças de áreas aí, dos mais novos, né? Eu falo do João Gomes e do Danilo, né? Que foi do ex-Palmeiras, né? O Danilo tá na seleção pré-olímpica. Tá. Ele, Então, Andrei, João Gomes, Marlon, Maurício, a pois gente é. fala E daqui a desses, pouco. Danilo, Tá André, bom. João Gomes, eu acho que o André está um nível acima desses jogadores, mas eu acho os outros excelentes também, né? Mas o que me falta nesse meio-campo, que eu acho que o Douglas tentou falar, mas acho que não foi tão enfático, falta talento nesse meio-campo. Eu acho que falta muita criatividade, não tem aquele cara mais que organiza o time, que pensa o jogo. Eu acho que falta muito. É muito pegado, muita velocidade, toque de bola até, mas o talento, falta muito Mas não talento seria ali. o Paquetá? É da criatividade, não, mas não tem aquele é bom jogador, mas não é aquele jogador que a gente está acostumado, né, na seleção, né? A gente está falando Eu de. ia, eu ia chegar lá e ia cobrar a ausência de mais um jogador, mas terminei que depois eu falo. Qual jogador que você queria cobrar aí? Vamos ver se é o mesmo. Eu senti falta de testar o Zé Rafael do Palmeiras. Mas é um cabeça de área também, né? Ele também não é, Outra não é esse posição, cara ainda do, não é o do, 10. do, do talento, né? O cara que faz a diferença na criação da jogada, na invenção. Eu acho que talvez tenha uma carência do futebol brasileiro mesmo. Não estou falando que a gente está deixando de convocar alguém. É uma carência realmente grande do futebol brasileiro que, Na verdade, você tá se lamentando, né? Porque essa lamentando, é uma pessoa, esse lamentação. jogador não existe, na Não verdade. Você existe, quer criar um jogador aí. exatamente, é lamentável que a gente não tenha jogadores como a gente teve da escola brasileira mesmo, né? Do Zico, do A Rivaldo, gente tá, a do, gente do tá mal Rivelino, acostumado, a verdade é essa. não, de talentosos. A gente podia estar falando do Rascaeta, se fosse brasileiro, né? Mesmo que não seja nesse nível dos jogadores que eu falei, mas tem algum talento, faz alguma diferença, né? Mas a gente não tem, a gente está muito carente nosso meio campo é muito carente de talento, eu acho assim. Tem qualidade, tem toque de bola e velocidade, mas o talento de fazer diferença, acho que eu A sinto muita falta nesse criação, meio campo. a criação hoje no Brasil, no Flamengo é o Arrascaeta, no Fluminense é o Ganso, O no Ganso. Inter é o Alan Patrick, É. agora chegou no São Paulo o Rames, no Corinthians é o idoso lá do Renato Renato Augusto. Augusto. Assim, não tem Que um, não não é tem um dez mais. dez, né? É porque ele É, joga bola, mas ele não é não um tem dez mais. dez. Não Não tem tem. mais. O Vasco Talvez foi a pro futebol solução fosse se o francês. Neymar tivesse cabeça no lugar, recuar o Neymar, né? Se ele assumisse esse papel ali, mas Deixa o Neymar para daqui a pouco, que a É, gente tem umas pauladas para dar. é, vamos Fechou, detonar já. Fapinha? eu fechei. Então, maravilha. Seleção pré-olímpica. Andrei do Chelsea, ex-Vasco. E a do pré-olímpico aí, cara, do pré-olímpico Ele aí, vai cara. falar. Tô Tá falando, falando. tá com a internet de 2 megas, cara. Demora para chegar o Desculpa, é que sinal. tá cortando pra mim aqui direto, cara. Tá cortando pra mim, desculpa.
Internet de Desculpa. camelô. Pô, Vai lá. vamos lá, pré-olímpica. Meio campo, Andrei do Chelsea, ex-Vasco. João Gomes, que o Vitor cobrou aí. Cobrou não, né? Mas acredito que já já vai estar na principal. Marlon Gomes do Vasco. Maurício do Inter. E Danilo lá, ex-Palmeiras do Nottingham Forest. É, bem, o Andrei jogou bola na primeira passagem pelo Vasco, quando voltou, não voltou tão bem. Também entendo, né? Contratado pelo Chelsea, tendo que fazer jogo aqui porque tinha que fazer, não vai jogar a mesma coisa. O João Gomes já saiu bem, e segundo o Vitor, está melhor ainda. Os outros nomes não tem muito o que dizer, né? O Danilo é um bom jogador, o Danilo é um muito bom jogador. Quem é o meio O armador disso Marlon, aí? quem é É, o meio armador? Acho que o Não tem. Maurício é o que mais chega, é, Vitor? O Maurício seria um meia atacante. É. pois é. Não tem. Não tem meio armador nem na seleção pré-olímpica. É, não tem no Na futebol, cara. verdade, bom, na verdade, falou assim grandes nomes que eu acho que tem tudo para o Andrei, o Marlon, né, o João Gomes, o Danilo e o João Gomes, para mim, já esses dois já É poderiam verdade. estar sendo testados na seleção principal, no meu modo de ver, né? Eu acho que eles, junto com o André, né? Eu acho que esses três jogadores, assim, a gente precisa colocar logo para jogar e ver na seleção, entendeu? Eu discordo do Rafa, o Rafa falou que o André está num nível acima. O André é o único que continua no Brasil. Então, ele, para mim, é o que está no nível abaixo, justamente porque não foi testado ainda em campeonatos na Europa, que a gente sabe que estão no. Eu não estou falando que ele é um jogador pior, eu estou falando que ele é o único que continua sendo testado só no Brasil. E já foi testado e aprovado no Brasil há muito tempo, entendeu? Então já está na hora de dar um passo, É. né, e ser, sabe, evoluir na carreira, O crescer Fluminense como recebeu a jogador. sondagem de 30 milhões de lucro. Isso ele vai. Mas ainda continua no É, Fluminense, mas né? Não estou o falando que ele vai presidente chegar na não quer negociar Europa. agora. Eu não estou falando que ele vai chegar na Europa e não vai jogar bola. Não estou O falando nível. isso. Eu estou falando que no nível que se joga na Europa, o André não foi ainda. Eu acho, inclusive, que está demorando aí, né? Mas, enfim, o Fluminense tem os motivos dele, né? Você já percebe que o jogador já ficou incomodado de não ter saído na temporada passada e acredito, né, que continue com esse incômodo, que o jogador quer, enfim, quer seguir carreira, né, cara? Quer continuar crescendo, quer continuar evoluindo. E no Fluminense ou em qualquer outro time no futebol brasileiro, sabe, essa evolução, infelizmente, não vem para o time para o nível de futebol que se joga aqui no Brasil. Então ele precisa ir para a Europa o quanto antes. Esses três jogadores, cara, tem que estar na seleção o quanto antes. A gente precisa ver esses caras jogando na seleção. Até o Marlon Gomes? Até o Marlon Gomes, Vitão? Quem é Marlon Caiu. Marlon Gomes? Gomes e o Andrei, eu acho ótimos jogadores, mas esses eu deixaria mais um pouquinho na pré-olímpica. Não, digo, mas tá. Porque o Marlon eu acho que ele tem que se achar, apesar dele arrebentar na seleção, né? No Vasco ele ainda tá. O Marlon joga tá- bola pra caceta. Ô, senhor, o Marlon joga bola pra caceta. mas Vai acho que por ainda, nem, mim. ainda não botaram ele na posição que ele se encontra. Ele joga em todas as posições ali, ainda não se achou em campo. E o time também não ajudava. Talvez agora ele possa desenvolver melhor. Vamos para o ataque, Eu vou te então, dar Douglas? dois times. Se o Marlon Diga. jogasse ou no Palmeiras ou no Fluminense, se esse jogador tivesse do Palmeiras ou do Fluminense, ele já teria se encontrado há bastante tempo. Porque na seleção ele é um monstro, né? Ele e o André na seleção é uma dupla monstra. Os caras arrebentam. Os dois jogam demais, cara. O André, a primeira passagem, mostrou que Mas jogava e o muita talento bola. aí, Vitor? O que você acha do talento aí? Que a gente tá falando do talento aí, da falta do. Cara, todos eles têm talento, Não, muito não, não, talento, não. cara. Eu tô falando Não da criação. Na especificamente criação. o que você está falando, no improviso de É. inventar alguma coisa no campo, achar alguma solução,
Esse jogador, cara, a gente vende, né? A nossa geração aqui vende de Rivaldo. camisas 10 assim, porra, que são absurdos, né, cara? A gente vai falar do 9 também. O Douglas chegou a falar aí do Richarlison, a gente vai falar nisso, cara. A gente está muito mal acostumado, cara. Assim, a gente teve aí, o futebol brasileiro teve jogadores impressionantes, né, cara, nessa função nos últimos anos, né, nas últimas décadas, entendeu? Então, agora o negócio está meio complicado, ainda mais se você for comparar, né? Se você quiser fazer uma comparação com o que era e com o que passou a ser, aí é de chorar, cara. Deixa o Doguinha falar dos atacantes, que ele tá nervoso. Doguinha, vamos falar do ataque. Já começa Ó, pelo Anthony, né? Que você já falou aí do é, problema, né? Fez um paralelo com o Paquetá. Martinelli do Arsenal. Matheus Cunha do Wolverhampton. Neymar do Al Hilal. Richarlison do Tottenham. Rodrigo do Real e Vinícius Júnior do Real. Fala aí. assim, vamos lá. Nas pontas, tirando o Antony, não tem o que reclamar, né? São pontas natos e jogando bem nos seus clubes, fizeram boa Copa do Mundo também. Até o Antony também está jogando bem, mas seguindo a política lá do caso do Paquetá, não era para estar na seleção. Era também para Poupa estar o cara, encostado. né? Era para estar encostado também e ter pego. Aí tem que ver quem ele podia pegar. Matheus, foi o que o Vitor falou agora. Se você for ver os nossos noves que nós tivemos nos últimos anos e comparar com os de hoje, você vai chorar. Vai chorar, vai se beliscar, ver se é verdade. Matheus Cunha e Richarlison. Não dá, cara. Não dá. Não era nem para chamar os dois. O Richarlison é bizarro de centroavante, é horrível. Não sei de onde colocaram que esse cara é centroavante e o cara ficou na titular da seleção brasileira da Copa do Mundo, cara. É de chorar você ver o nosso centroavante, camisa 9, ser o Richarlison. Isso é para você Ninguém. aprender que você criticava o Fred. Também bizarro, também bizarro. O Que Fred foi isso. bom no começo, lá, quando ele foi lá para a França. Depois que voltou, já não era, já acabou, não dava mais. Não dava mais, cara. Não era mais centroavante. Compara com os anteriores aí, cara. Não, Você vai chorar. Não tem a menor condição. Mas é aquele negócio, não tem. Não tem. Vai botar quem de centroavante? O Gabigol, caneludo. O Tem Pedro. sim, hein? Tem sim, hein? O Pedro tem 3 canelas. Quem são os Tem. O centroavantes garoto. do Brasil? É que ele tá na seleção pré-olímpica, o Vitor vai te dar a cola, hein? Não, assim, quem é o melhor hoje no Brasil, no Brasileirão? É o Tiquinho. É o melhor do acho Brasil que hoje. centroavante. É, artilheiro. Mas não é seleção. Mas é o Não é melhor seleção, centroavante não é hoje, cara. seleção. Não tem, cara. É, a Procura aí. questão é essa, cara. A questão é sempre essa, Douglas. Tem. Aí o cara acaba Você tem que convocando convocar alguém, né, cara? essas loucuras, mas esses dois são loucura, cara. Os caras não têm, cara. Esses caras não têm cara de seleção. Neymar. Queria muito falar do Neymar. Com a bola no pé, pra mim, é espetacular. Um dos melhores aí que surgiu no Brasil também nos últimos anos, assim. Nos últimos 10, 15 anos, talvez seja né, depois de Ronaldo, Romário. O melhor disparado. Me impressiona. Me impressionou várias vezes, em diversos jogos, no Brasil, fora. É espetacular. Mas fora de campo, cara, o cara porra, é difícil até achar a palavra que não seja ofensiva, mas é um completo alienado, um completo despreparado. Porra, Quem, cara, que cortou aqui pra mim? Quem? Neymar. Neymar, cara, Neymar, Ah, sim. entendeu? Dentro de campo, com a bola no pé, focado, é espetacular, é bom de assistir, mas fora do campo, cara, o cara não dá uma dentro, só se arrasta, só se afunda. O cara, ele fica sem fazer merda uma semana, ele fica pensando na merda que ele ia fazer. Só pode ser isso. É, eu não Hoje o sei, Paul não. Eu não Breitner, sei, eu hoje o vou ter Paul que Breitner discordar um Bom, da, pouquinho. Isso o aí. Paul Breitner da Essa Alemanha hoje declaração foi forte. esculhambou ele. É Esculhambou. exatamente isso. É exatamente isso que o Paul Breitner falou hoje. Hum. Que é o cara mais falso que tem no meio do futebol. Eu não queria falar a palavra não feia aqui, mas eu vou falar. Fora do futebol, é um verdadeiro imbecil. Imbecil, Alegre, Não, né? assim, eu vou ao discordar um cubo. pouco do Douglas disso aí. Eu vou discordar. Pô, cara, não, na verdade, ele é o único jogador, eu tô falando dentro de campo, tecnicamente, tá? Tecnicamente.
Não estou falando de fisicamente, não estou falando de taticamente e nem de emocionalmente. Ele dentro de campo, tecnicamente, ele é o único jogador que pode ser esse cara da criatividade que a gente estava agora se lamentando que no Isso. meio-campo a gente não tem mais, enfim, um cara que possa fazer alguma coisa diferente e resolver o jogo numa jogada, entendeu? Pensar e, sei lá, improvisar alguma coisa diferente dos outros, entendeu? Aquele jogador que quando a bola vem, antes dela chegar, o cara já tem três opções de jogada na cabeça, entendeu? Esse cara é o Neymar, tecnicamente, né? Enfim, é o único desses todos aí que a gente estava falando que ainda pode ser. Eu recuaria ele um pouco e faria com que ele fosse esse jogador, né, que joga, sei lá, atrás dos atacantes, entendeu? Mas hoje é só ali que ele pode jogar mesmo. Ele não tem mais condição de jogar no ataque. Sim, Não tem é. mais. É o único cara que a gente tem aí dessa geração. É ali mesmo que tem que botar ele. Eu vou falar um pouco assim, pegar o gancho que o Douglas falou aí. Eu acho que o Neymar realmente é um extraterrestre, né, na parte técnica. Eu concordo com o Vitor, já tinha falado aqui antes que eu achava que o Neymar é o que pode dar esse toque de criatividade, se recuar um pouco para o meio-campo, né? E fazer algo diferente ali naquele setor, né? Mas, cara, dessa questão pessoal eu não vou falar não, porque ele, mal ou bem, ele cuida bem da família dele, ele cuida bem dos amigos, e, enfim, ele faz as coisas que é outra Eu não sei geração. se ele faz isso, não posso nem falar isso, porque Pois é, mas isso É, outra também eu não sei. geração, tá sempre com os amigos, né? É outra é. geração. Eu acho que ele, tipo assim, o jeito dele não é aquele jeito. Como ele tem tudo muito fácil, né? O talento é muito fácil, ele tem muito acima, acho que ele não passa a ideia de esforço, né? Então é uma coisa que gera antipatia, né? Parece que ele não se esforça, né? Ou não se dedica. Talvez não seja verdade, mas é a imagem que ele passa, né? E agora o resto não dá para falar, eu prefiro não falar não sobre os outros pontos, não, da parte disciplinar dele. Eu acho que ele perde muita paciência, essa coisa, muita vaidade. Eu acho que o pecado dele é a vaidade, mais do que a indisciplina, acho que a vaidade é o pecado. É Agora, criação. hã? Eu vou mais longe, é a criação. Pode ser a vaidade, a criação, família humilde, explodiu muito cedo, né? Com 14 anos já tinha muito dinheiro, né? Então, pode ser. Agora, em dinheiro que não. Esse contrato agora é de bilhão, né? É um negócio que não dá nem para você imaginar. O jogador que mais ganhou dinheiro do Brasil, né, na história, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, para vocês, né? Aproveitando esse teu gancho. Esse contrato de bilhão é pelo Neymar jogador ou é pelo Neymar garoto propaganda? Isso eu posso falar melhor. É por tudo. Tem um pacote de jogador, óbvio, mas o Pacote? Neymar hoje tem mais visibilidade do que todo o futebol saudita. O Neymar tem 150 milhões Seguidores? de seguidores nas mídias sociais, ele tem um alcance imenso. Então, ele é mais poderoso do que uma Rede Globo, do que qualquer E, clube. e- Nenhum clube no mundo tem esse número de seguidores que ele tem. Né? Então, então, no pacote, o futebol está em segundo plano, porque ele não, eu não não estou vem falando que nem ele não vale, não. Ele arrebentando. vale, ele vale muito dinheiro. O pacote Mas Neymar. como garoto propaganda, Não, porque ele Não, traz, peraí, ele peraí, traz um peraí, peraí, negócio, peraí, pô. peraí, com peraí, produto. peraí. Nem, peraí. Nenhum jogador de Ok. 31, de 32 anos, Não, nenhum pela bola jogador não de vale. 32 Não, anos, pela bola não com o vale. histórico de lesão que ele tem, vale 100 milhões de euros. Nenhum. Não, não. Pela bola ele não vale, Vitor. Mas é que Ah, tá. ele tem Eu entendi você falando que vale. não, é um É, negócio que ele Não falou. traz. vale, não vale. Não, Pela é um bola não vale. negócio, a visibilidade, a mídia, os patrocinadores. Não, não, o negócio é outra história. Garoto É, é. propaganda, isso aí é outra história. Agora, um jogador de 32 anos, Basta ver. com o histórico de lesão que ele tem, entendeu? O histórico de confusão que ele tem, nenhum vale 100 milhões Não, de é só euros. você ver o Nenhum. seguinte: basta ver o impacto que o Ronaldo Gordo, né, naquela época ele era gordo já, Não, a gente teve no está falando de Corinthians. futebol, cara. A Não, gente não está assim, falando não, de, eu tô sei falando do lá. impacto econômico, né? O impacto econômico que o Ronaldo teve no Corinthians. Ele mudou o Corinthians de patamar. Não, mas a pergunta que o Osso fez para você é o seguinte: então, o futebol ficou em segundo plano, né? Ficou, Você falou ficou. não.
Não, é Isso. total segundo plano. Não, ficou no plano inferior, abaixo. Não vou falar ficou no plano abaixo. Então, Concordo. plano abaixo do Segundo primeiro plano. plano é o Concordo, segundo plano. concordo, É isso aí concordo mesmo que a gente sim. está falando. Obrigado. Vamos Obrigado, obrigado. dizer o que eu disse. Concordo. Entendeu? É isso, assim, porque ele hoje não é mais um jogador. Ele hoje é justamente isso. Há quem diga, né? Acho que a gente nunca vai saber isso, que o contrato dele tem a previsão de pagar quando ele escrever na rede social dele elogiando a Liga Tem isso Saudita. também. Então, olha só, ele é realmente um, como é Não que tem, é, é. um hoster, vai ficar na porta, né? Um Relações Públicas da Arábia Saudita. Ele não é um jogador. E ele já veste, eu acho que essa fantasia de não Mas ser então, mais um jogador. Hã? eu acho que a gente podia, Fala, eu fala acho que a então. gente podia voltar a falar da seleção, dos jogadores, da seleção, Né? É, porque Não, voltar esse não, para o filho da tema mãe. principal. Vai Só para lá. eu pegar, então, voltando aqui na seleção, eu acho que realmente a centroavância é um problema seríssimo. O Douglas está certíssimo, um problema seríssimo. Eu Não, gosto mas eu tenho a do, solução. A eu acho solução que está na pré-olímpica. no caso do Richarlison, né, eu acho que é um bom jogador, esforçado, muita força física, mas não é um centroavante, não passa longe disso para ser o centroavante no nível que a gente já estava acostumado aí de Romário, Ronaldo, Luiz Fabiano, até mesmo o Fred, e os jogadores mais antigos, Serginho Chulapa até, entendeu? Não, 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 aí não. Não, É. aí não. Não, Careca, mas ó, né? Não, Tá bom, Careca, Reinaldo, né? a gente tem a não. Tudo solução. bem. Jordão, A né? solução está aqui, ó. Mas aí Atacante. Bom, não dá, mas não. aí, cara, eu posso dar minha opinião sobre os atacantes, Adriano, o Bernardo? Pode, claro. Esqueci que eu tinha Então é o falado seguinte, você. Bernardo, é o seguinte, Nem me os reconheço. dois meninos lá do Real Madrid, tanto o Rodrigo esses quanto são o craques. Vinícius Vinícius. Júnior, esses dois têm que estar em toda e Esses são qualquer craques, convocação da seleção brasileira. craques. Então eu já vou deixar esses de lado, Isso porque, aí enfim, não tem dúvida. A gente tá não falando tem como o estar problema é a fora. centroavância. O Neymar, cara, eu acho o Neymar uma pena, sabe? O Neymar. Eu não vou ficar aqui debatendo o que o cara faz fora de campo, o que o cara faz da vida dele, com o dinheiro que ele ganha, se ele ganha mais, se ele ganha menos, onde ele vai jogar, isso é problema dele. Não estou aqui para debater isso. Eu só acho que algumas coisas, infelizmente, interferem muito no Neymar jogador, entendeu, cara? Então hoje o Neymar só tá aí, cara, porque o talento que ele tem é absurdo, entendeu? Se ele tivesse um pouco menos, eu acho que, sabe, me, me arrisco a dizer que ele já não estaria nem mais aí, cara, tipo, sendo um jogador falado, sendo um jogador convocado, entendeu? Por tamanha turbulência da vida dele fora do campo, ele só resiste dentro do campo porque ele tem um talento absurdo, entendeu? Absurdo. Mas, infelizmente, acaba ficando muito aquém do que poderia ser, né, cara? Uma Por quê? pena para a Porque é seleção óbvio, brasileira, uma pena. que é óbvio no meu modo de ver, que o que ele faz fora de campo interfere na saúde dele, principalmente, e acarreta essa sequência de lesões. É É muito óbvio ruim, isso. cara. Enfim, tem uma ligação direta, entendeu? Por mais que todo mundo, ou que todo mundo não, né? O pessoal do staff ali dele negue, pô, mas tem uma ligação direta com algumas lesões, não, né, cara, que são lesões de pancada, enfim, mas Trauma. outras acaba, sabe? E quando o jogador volta e também não está fisicamente preparado, você está mais suscetível, você está mais sujeito a ter outras lesões, entendeu? Você não está tão rápido, você não está tão ágil, sabe? O teu raciocínio não está tão rápido, entendeu? E aí, Se, cara, você acaba, sei lá, se sujeito ele, se ele se a outras cuidasse, coisas, né? Com se ele, certeza, cara, tem uma influência. se ele Eu se não sei te cuidasse, dizer exatamente o nível da influência, mas obviamente tem. se ele se cuidasse, ele poderia ter uma carreira estilo Messi e Cristiano Ronaldo. E está muito aquém disso. Pô, cara, ele é muito. Porra, para mim, ele é muito mais talentoso do que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, né? Se ele fosse, se ele tivesse o talento dele e fosse
o atleta que o Cristiano Ronaldo é, entendeu? Essa união aí faria um jogador, na minha opinião, acima do Messi. Eu também acho. Acho que é por isso que vem a pena. Entendeu? Por isso que dá pena. É uma pena, cara, é uma pena. Mas cada um sabe de si, quem É. sabe da vida do cara é o cara, entendeu? Enfim. E é, Por isso que eu, e por é isso que eu vida que valorizo segue. cada vez mais o Gabriel Peck. Corre, luta, come direito, dorme cedo. Não tem talento, mas corre pra cacete. Dá Agora, 50 minutos de segundo tempo, meu irmão, o cara essa é, corre o campo inteiro. essa é para encerrar o vídeo. Valeu, galera. Curte aí, compartilha, se Não, não, eu Ah, tenho um inscreve. adendo, eu tenho um o adendo 9 aqui, do sem sacanagem Brasil, agora. O o adendo 9 do rapidinho. Brasil é o Vitor Roque, né? A gente já Vitor sabe, Roque, era né? isso que eu ia Sim, falar, sim, pô. Solução tá É sim. o Vitor na de Roque, base. né? E o Fechou, Marcos Eu fechou. Leonardo. nada, Matheus Cunha e Richarlison não tem nada contra. Mas, pô, a gente está acostumado na Isso. seleção brasileira com um Talento. nível muito acima, mas muito Talento. acima. Exatamente. Era o Isso Vitor aí. Roque, era isso que eu queria fazer. Esse era o meu adendo. E o Marcos Leonardo também acho que não fica muito atrás, não. Bom jogador. Não é o É, Vitor bom Roque, mas é bom Futuro, é jogador. futuro. tudo futuro. Futuro do futuro. É, Galera, Fusão campeão. galera, é isso. Valeu. Tá, estamos lembrando, estamos no TikTok, Instagram, Twitter e aqui no YouTube. Curtam, compartilhem, se inscrevam, acionem o sininho. Um abraço, Porra até o toda. próximo vídeo. Valeu, Doguinha. Gente, Valeu, foi um Fapinha. prazer. Valeu, Beijo, beijo, valeu beijo, então. beijo.